Olá, tudo bom? Que prazer imenso tê-lo aqui no nosso canal. E hoje vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre guerra espiritual. No nosso primeiro vídeo nós falamos sobre as áreas onde Satanás gosta de agir na vida do homem. E no último vídeo falamos sobre a importância de ter equilíbrio sobre esse assunto. E como eu havia prometido no vídeo anterior, nós iremos falar hoje sobre a hierarquia de Satanás, ou a maneira como ele administra os seus demônios, os seus anjos, na realidade em que nós vivemos, ok? Mas para entrarmos bem nesse assunto, bem a fundo, é necessário entender algumas questões. Primeiro, Satanás ele vivia no reino de Deus. E algumas linhas teológicas afirmam que ele era aquele que administrava a adoração que era feita ao Criador. Mas foi encontrado nele o pecado, a soberba, o orgulho e o desejo de poder. Então Satanás ele se levantou contra Deus e houve uma peleja nos céus, ele perdeu e com ele foram expulsos uma terça parte dos anjos. E algumas linhas teológicas afirmam que eles se espalharam no universo, mas o centro de atuação das obras de Satanás é na humanidade. E uma outra questão também que é muito importante que você entenda sobre essa questão de guerra espiritual é que Satanás não quer destruir a humanidade. Ele quer dominar a humanidade. Uma vez um amigo meu chegou para mim e disse assim: Glad, se Satanás quiser destruir a humanidade, por que ele não entra na mente do presidente da Rússia e aperta o botão nuclear? Por que ele não entra na mente do presidente dos Estados Unidos e aperta o botão nuclear? Eu disse exatamente isso que eu acabei de falar. Satanás ele não veio aniquilar a humanidade, destruir o planeta. Ele veio querer exercer poder, domínio, porque ele quer um trono para si, ele quer adoradores para si, porque ele queria usurpar o trono de Deus. Não conseguiu, agora ele quer fazer com que a humanidade se renda a ele. E isso é muito importante entender, porque quando a gente vai olhar para essa questão das hierarquias que Satanás usa para poder agir na Terra, nós podemos perceber essa linha de pensamento. Porque quando a gente lê Efésios capítulo 6, que é a base de todos esses sermões que nós estamos tratando aqui com você, gostaria até que você lesse lá, a carta aos Efésios capítulo 6, Paulo lhe dá uma ideia de como é que o mundo de Satanás, ou a realidade de Satanás, como é que ele age na sua maneira de administrar o seu ataque sobre a humanidade. E é meio militar. Até porque ele também pelejou contra Deus, então ele tem uma experiência militar. E ele atua na humanidade dessa maneira. O que lá Efésios diz? Que existem os principados, as potestades, os dominadores e as forças espirituais do maligno. Como é que eles atuam sobre a humanidade? Também existem várias linhas teológicas sobre esses anjos, esses demônios. E eu quero seguir uma linha teológica um tanto que me agrada mais, que acho que me explica melhor a ação de Satanás na Terra. Bom, nessa linha de pensamento, os principados eles atuam no âmbito da política. Eles agem na mente de presidentes, de governadores, de reis, de estadistas, agem na mente de primeiros ministros, de governadores, de vereadores, de deputados, de ministros da justiça, de ministros da saúde. Então, eles agem na área da política. Principados fala de ter um principado, de um lugar para dominar. Então, eles dominam essa área da sociedade para estabelecer o reino de Satanás, estabelecer a maneira como Satanás vai dominar toda a humanidade. E é interessante porque quando você passa a dar uma olhada para a política de uma certa maneira, com um olhar mais espiritual, você percebe ditadores
que arrasaram e destruíram populações para exercer seu domínio, que não deixa de ser, né, uma maneira de ver como Satanás vai agir sobre a humanidade. Porque se você não fizer aquilo ou não estiver de acordo, né, com aquela mentalidade de Satanás, você é destruído. Assim como é feito no comunismo, no socialismo. Se você não anda naqueles princípios do socialismo, se você não anda nos princípios do comunismo, a história está aí, né, para dizer o que acontece. Então, esses principados, eles agem na mente desses políticos, desses governadores, para estabelecer leis, para estabelecer princípios e ideologias de Satanás que se tornem, né, leis para nós vivermos. E é por isso que a gente vê aí lei de aborto, lei de prostituição, pedofilia, ideologia de gênero, coisas que vão afastando o homem de Deus, regulamentações que impedem, né, o avanço da igreja, tanto na mídia quanto, né, na aquisição de prédios. Então a gente vê a ação desses principados agindo na mente dos deputados, dos vereadores, dos presidentes. E por mais que haja um presidente cristão, ele vai sentir o impacto da ação desses principados, porque não é de hoje que esses principados têm trabalhado na maneira de governar dentro da sociedade, dentro da humanidade. A igreja ainda tem se levantado contra isso, a igreja ainda tem conseguido levantar homens e mulheres que conseguem ainda segurar essa ação desses principados, não sem pagar um alto preço. Nessa mesma linha, existem as potestades, e as potestades elas agem na área religiosa. E é importante mesmo, porque é meio difícil você arrancar do coração da humanidade a ideia de que não exista um Deus poderoso e criador. Praticamente 99% da humanidade crê que existe um Deus soberano que criou todas as coisas. Então, já que não dá para fazer com que todos se tornem incrédulos com relação a Deus, vamos agir dentro da religião. Então, Satanás, ele consegue separar alguns anjos, alguns demônios, para agirem dentro da cultura espiritual. E é por isso que a gente vê tanta seita, tantas religiões que, na verdade, não contribuem para a verdade de Deus, mas afastam as pessoas cada dia mais da presença de Deus. Não importa, né, em que área a religião aconteça. Você pode até ter uma igreja, ou um pastor, ou uma ideologia cristã muito bem embasada nas escrituras, mas sempre se vai levantar ali potestades para deturpar ou afastar aqueles ensinos, ou atrapalhar a vida daquele pastor, daquele missionário, daquela pessoa que está na frente daquela congregação, que tenta de todas as maneiras levar a mensagem verdadeira ao coração das pessoas. Eles vão atacar a família, vão atacar a maneira de pensar das pessoas ali, sabe? Eles vão tentar de todas as maneiras obscurecer a verdade de Deus. E essa é realmente uma das ações desses demônios. Afastando as pessoas de uma tal maneira, existem lugares onde essas potestades eles conseguem fazer uma população inteira se tornar idólatra. Muitas vezes essas potestades conseguem fazer com que hajam cidades e municípios onde se adorem demônios, próprios demônios. Tá? Então, existe, por exemplo, cidades onde o pessoal acredita em OVNI, em força das pedras, em energia da luz, abraçam árvores. Sabe, essas potestades elas conseguem manter a pessoa numa espiritualidade, mas longe das verdades de Deus. E não só nisso, existem também, né, os dominadores. Já esses anjos, já esses demônios, eles agem quê? No intelecto das pessoas. Então eles trabalham na cultura, no cinema, na literatura, em tudo aquilo que é produzido de audiovisual, para poder trabalhar na mente das pessoas, a conseguir dominação
ou conseguir implantar o reino de Satanás no coração das pessoas, para que as pessoas elas não consigam entender a vontade de Deus, fiquem cegas no seu entendimento com relação às coisas espirituais. Isso é notável, né? A gente percebe isso categoricamente, porque você pode perceber que são nas novelas, são nos filmes, a propagação de ideologias que vão afastando você dos princípios de Deus e do próprio Deus, do próprio Senhor, do próprio Criador. E isso é feito com muita elegância, com muita inteligência. Tá? A gente percebe a ação de Satanás nas universidades, nas escolas, diversos filósofos tentando de uma certa maneira afastar você da espiritualidade. O YouTube está cheio disso aqui. Então, mas é a maneira de Satanás trabalhar para afastar o homem dos princípios, dos conceitos e dos valores espirituais que só Deus pode dar para nossas vidas. E outra parte de anjos que são separados e são chamados de forças espirituais da maldade. Esses são separados para agir de maneira terrível na vida do ser humano. São eles que agem com doenças, eles matam pessoas. Por exemplo, a gente vê muito isso acontecer. Aí uma família tem 2 ou 3 pessoas que morrem, aí o resto da família fica incrédulo, porque aí coloca a culpa em Deus. Sabe, são formas da pessoa se afastar de Deus. Esses demônios eles colocam doença, aí a pessoa começa a duvidar, poxa, por que Deus fez isso comigo e tal e tudo. E a violência. Então, quando a gente vê esses demônios agindo, é para colocar mesmo terror, para atacar o terror, para que as pessoas digam assim, Deus não existe, Deus não acode ninguém. Mas é a maneira que Satanás usa para tentar afastar as pessoas. Porque você sabe, se você quiser dominar pessoas, você tem que tacar o terror. E o exemplo disso está aí, nas ideologias comunistas, nas ideologias socialistas, onde o poder é implantado, já foi tentado ser implantado pela força. Hoje não, né? Temos aí a cultura marxista que entra, né? A cultura socialista que entra através da filosofia, dos livros, da literatura e tal. É uma outra maneira de tentar manipular as pessoas nessa questão política. Mas tacar o terror também é uma maneira de exercer domínio, de exercer autoridade. Então, essa é a maneira como Satanás administra os seus anjos. E cabe a nós, cristãos, estarmos de olhos atentos, né? De levarmos realmente uma vida com Deus a sério, porque os tempos estão ficando realmente difíceis para se viver. O nosso inimigo tem cegado o entendimento de diversas pessoas. Satanás tem conseguido agir na vida de muitas pessoas. Pessoas estão se rendendo aos milhares, aos encantos, às propostas, às filosofias de Satanás. Famílias estão se perdendo, filhos estão se perdendo, pessoas estão se afastando. Existem países da Europa onde a cultura cristã praticamente está zero. Temos por aí famílias que eram pessoas que seguiam a Deus e agora está todo mundo incrédulo, todo mundo bebendo, se prostituindo. Pessoas que nasceram na igreja ou que tinham compromissos com Deus foram abatidos por Satanás nas suas ideologias, nos seus pensamentos. Eu conheci e conheço diversas pessoas que trabalharam comigo ao meu lado no Evangelho, que serviram a Deus desde a minha mocidade. Sirvo a Deus desde os meus 14, 15 anos. Eu já vi muita gente que esteve ao meu lado, hoje estão na bebedeira, hoje estão na prostituição, uns já morreram, sabe? Porque essa é a ação de Satanás mesmo. Satanás, ele quer dominar a mente das pessoas, ele quer um reino de pessoas que adorem a ele. De uma maneira ainda meio escondida, meio camuflada, muitas pessoas têm servido a Satanás. Mas que possamos continuar lendo a palavra, estudando o Evangelho, para que possamos estar blindados contra as estratégias de Satanás na política, na religião, na cultura,
e das suas ações malignas, tentando, né, dominar nossa mente, querendo possuir nossas mentes. Tá? Então, que essa mensagem possa abençoar a sua vida. Até a próxima. Que Deus abençoe você.